Você que está revendo essa live, ela é um movimento dentro da jornada para dar sentido, uma live de aquecimento que está gravada, que vai ficar gravada para as pessoas terem acesso. Então, nesse momento eu estou organizando um pouco as coisas, estou começando a caminhada. Serei mais breve nessas primeiras lives, nesses primeiros momentos. Vou apresentar algumas informações e já vou mostrando como é meu método, qual é a minha toada, qual é o meu esquema, a minha proposta, para que você se sinta à vontade ou não para continuar nessa jornada, me apresentando um pouco mais adequadamente. Sou Michael, filósofo e professor, e estou puxando essa onda, essa brincadeira, esse projeto, esse processo aqui. Quero convidar você a dar uma olhada na minha bio, tem um link que, se você estiver olhando esse vídeo no Instagram, na minha bio tem um link que indica para o projeto, para o processo, para a jornada para dar sentido, que é o nome que eu dei para essa formação, para essa experiência. Se você estiver vendo esse vídeo em outro canal, provavelmente está já marcado ali na descrição qual é o caminho para se inscrever. Então você faz a inscrição, entra num grupo e nesse grupo você vai ter informações mais privilegiadas, mais organizadas sobre como as coisas vão acontecer. Nessa primeira live, nessas primeiras lives, eu não vou interagir tanto com as pessoas, é como se fosse uma aula, online, vou apresentando aqui, vou falando meus temas. Eu dou boas-vindas a todo mundo que chegou aqui, que está participando. Meu abraço enorme para todo mundo que resolver gastar uns minutinhos aqui comigo, prestando atenção nesse tempo. E sim, estará salva a live, estará acessível depois para quem quiser. Não vai ser longa, vai ser um momento aqui de formação, de conhecimento. Hoje, amanhã, depois, até quinta-feira eu vou fazendo essas lives de aquecimento. Quinta-feira começa a jornada para valer. Então eu vou dando aperitivos aqui do que vai ser. Espero que vocês gostem do que vão ver. Eu gostaria, aqueles que estão aí na live, que convidem alguém, que chamem alguém, que deem um toque para um colega, para alguém que se interessa por filosofia, que você acha que esse conteúdo vai ser interessante, vai ser importante. E é isso. Aqui o comecinho. Então, eu escolhi um nome que é um nome ousado, eu escolhi Jornada. E Jornada é um nome que nos últimos anos tem aparecido na internet de forma muito, como é que eu posso dizer, bastante popular. As pessoas estão usando bastante esse termo. E eu me lembro muito bem dele ser um termo comum na obra do Joseph Campbell, um pensador do século passado que trabalhou um tema que a gente gosta demais, pelo menos eu gosto muito, que é mitologia. E eu dei o nome para esse encontro de hoje de mito, né? Eu comecei com a ideia de mito porque, para falar de filosofia, eu penso que é bem interessante que a gente siga um pouco os passos do que a filosofia tem desenvolvido, né, desde sua origem, e ela começa com a mitologia, né? Então, eu queria falar do caos, queria começar pelo caos, mostrando um pouco do universo simbólico, um pouco do universo filosófico, dos caminhos que eu costumo utilizar para construir as minhas referências. E o Joseph Campbell falava de jornada porque a palavra jornada é muito significativa na mitologia. Ela representa a ideia de um caminho transformador. Ela aparece forte no livro O Herói das Mil Faces e que é representada comum, ela é uma representação comum nos arquétipos dos heróis. Então Hércules, Aquiles, Odisseu fazem jornadas, fazem caminhos, para mostrar que esses caminhos eles são transformadores, faz uma relação com a nossa vida, que ela acontece
de forma cíclica, né, com tempos e passos e paradas. E quem já fez uma peregrinação, quem já fez uma procissão, já participou de uma caminhada em grupo, de um passeio turístico, sabe a importância que tem uma jornada como evento transformador na vida das pessoas. Então eu pensei em jornada por esse sentido, por essa ideia, e eu penso que toda jornada precisa de preparação, né? É importante um método, um roteiro, é importante ter um começo, coletar armas, aliados, se organizar para desenvolver de alguma forma esse caminho. Eu penso que é importante, e eu fiz essa associação nos títulos das nossas lives a seguir. E hoje eu queria falar um pouco do caos, né? É um conceito, é uma ideia que eu gosto muito, e vocês vão ver por quê. Citando aqui Epicuro, é vão o discurso do filósofo que não cura algum mal do espírito humano. É lógico que a gente se interessa pelo conhecimento aqui, e a palavra cura, ela parece um pouco fora do lugar, mas não é fora do lugar na medida em que o espírito humano, ele, à medida que vai se alimentando do conhecimento, vai curando, vai preenchendo vazios, vai preenchendo lacunas. Então, eu quero começar essa jornada partindo de um princípio. Se a filosofia, na sua forma ocidental, começa na Grécia, todo mundo já deve ter ouvido falar isso em algum momento na vida e tal. Quando ela começou, já existia alguma coisa que acontecia naquele lugar. Acontecia a mitologia, já tinha mitologia. E a mitologia, ela é riquíssima. Então eu penso que começar um curso de filosofia com mitologia não é um absurdo. Não é uma coisa fora de propósito. Talvez seja até um pouco conservadora. Mito na língua grega, mito quer dizer palavra, né? Mas não é qualquer palavra, é uma palavra diferente daquela típica da filosofia, que a gente usa o logos. Em algum momento eu explico isso com mais detalhe para vocês. Mas mito quer dizer uma certa palavra que ela é encantada, porque ela invoca ao mesmo tempo um ser, mas também uma forma de transformação que a gente ainda não sabe exatamente como que ela funciona, mas a gente reconhece que existe. Quem assistiu a novela Caminho das Índias lembra que as palavras têm poder, né? Cuidado que as palavras têm poder. Eu acredito que quem já ouviu falar de um encantamento sabe que o encantamento se dá pelo enunciar das palavras, pelo enunciar de algumas palavras, né? Tanto que em inglês lançar um encantamento é, né, falar, spell, né? É uma palavra que a gente usa até para outros sentidos de enunciação. Mito. Na mitologia grega, a gente tem uma mitologia que tem uma função, ao mesmo tempo de explicar a natureza, explicar o mundo, explicar como as coisas são, ela dá conforto, ela dá tranquilidade, né? Então, eu vou falar de caos, e o caos surge como conceito na mitologia grega. A gente pode ter outras palavras para caos, mas a palavra que chega para nós, do caos, vem da mitologia grega. Se a gente buscar os vários sentidos da palavra grega caos, aportuguesando, a gente vai chegar ao Deus primordial da mitologia, a um princípio de formação na cosmogonia, no pensamento cosmológico. Existe uma ideia para o caos que seria uma espécie daquilo que é anterior a todo o universo, né? Existe a teoria do caos, todo mundo, talvez você já tenha ouvido falar da teoria do caos. Quem acompanha o universo cinematográfico Marvel sabe que existe a magia do caos e como ela é importante, né? Tinha a joia do caos, né? No dicionário em língua portuguesa, caos é um estado de completa desordem, confusão de ideias, amontoado de coisas que se misturam, bagunça, desorganização mental e espacial. E olha que loucura. Vamos começar um projeto de filosofia por um
espaço de desorganização. Talvez já tenha alguma coisa aí para pensar. Mas, na língua portuguesa, a palavra caos ela não é tão aproximada do seu conceito antigo. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Vai ser uma história um pouco maluca, mas eu espero que faça sentido. Vamos lá. Eu vou partir como referência. Professores de filosofia, filósofos gostam de uma referência, adoro uma referência bibliográfica. Eu vou usar aqui um professor da USP, o Jaá Torrano. Como é que eu posso dizer? É um eufemismo para José Antônio Alves Torrano, um dos maiores tradutores da língua portuguesa, do grego para a língua portuguesa. Ele é maravilhoso. E um texto do Jean-Pierre Vernant, muito bonito, que chama O Universo, os Homens, os Mitos, de 2003. E nesses textos a gente vai ver uma explicação bem bonita sobre o caos, o que é o caos. Jean-Pierre Vernant, esse estudioso da origem do pensamento grego, ele fala que a palavra caos seria bem traduzida na forma de abismo. Você já ouviu falar daquele ditado, né? Que se você passar muito tempo contemplando o abismo contemplará você, olhará de volta para você? Pois é. Só que tem um detalhe. Na mitologia grega, existem 4 deuses originais. 4 deuses que estavam no começo de tudo. Existe um texto chamado A Teogonia que explica tudo isso, direitinho, bonitinho, tintim por tintim. O primeiro mencionado é o caos. O primeiro deus é o caos. Na concepção grega mitológica, caos é o começo de tudo. É o começo de todo o universo. E na visão do Jean-Pierre Vernant, tudo teria partido de uma espécie de vazio, de uma espécie de abismo. Mas se a gente for refletir profundamente sobre essa ideia, abismo supostamente não pode ser caótico, porque o vazio não comportaria desordem, bagunça. A gente pensa num lugar bagunçado quando a gente chega num lugar e está tudo fora do que se esperava que fosse o seu lugar. Então imagina você chegando num quarto de alguém, abre o guarda-roupa e fala, nossa, isso aqui está bagunçado. Você imagina que esse armário, que esse guarda-roupa está vazio? Provavelmente não, né? Provavelmente você imagina que ele está cheio de coisas, mas desordenadas. Então, curioso que os gregos entendiam que o princípio de tudo era um espaço no qual havia coisas, mas essas coisas estavam fora do seu lugar, estavam fora do que se esperava ser o seu lugar. O Jean-Pierre Vernant diz que nem todo mundo, talvez uma boa parte das pessoas daquela época encarassem o caos como um vazio, como um abismo, o que não é estranho para nós, tão estranho para nós. Se a gente for pensar, os 4 deuses primordiais, os primeiros deuses da mitologia grega são Caos, Terra, Tártaro e Eros. Esses 4 deuses, eles têm uma função importante. Eles vão ser os deuses que vão criar todas as coisas. Caos e Eros, o primeiro e o último, são totalmente opostos, porque a palavra grega para caos é uma palavra que a gente traduz como cissiparidade, cissor, divisão. Você já deve ter ouvido falar a palavra inglesa cissor, né? Que significa tesoura, corte, separação. Os gregos entendiam que caos era uma espécie de separação, enquanto Eros, o amor, é uma força que une. Caos e Eros, essas duas forças, elas são forças que se comunicam, que se relacionam por inversão, por contrariedade, mas se comunicam. Então, caos e Eros, amor, né, e essa loucura, essa confusão, tem um significado, tem uma razão próxima. Eu acho isso muito interessante, porque filosofia é amor ao saber, né? E eu acho que não é possível amor ao saber sem
partir de algum lugar, sem partir de um caos, sem partir de uma experiência caótica. Mas olha que curioso, quando os gregos falavam que o caos era o princípio de tudo, e vão construindo a sua mitologia, dá-se a sensação de que toda aquela história é para superar o caos. Como se a humanidade existisse num intento maluco, um esforço danado para superar o caos, para constituir a sua vida em uma determinada ordem. Mas o caos na mitologia grega, e aqui eu já estou chegando no fim do meu raciocínio, ele é uma das formas de nascimento dos deuses, porque o caos vai ser o primeiro deus a dar origem a alguma coisa. Ele cria a partir de si mesmo, por separação. Lembra que eu falei que ele era uma força de separação? Ele cria em os deuses Erebus e Nix, noite, a escuridão e a noite. E da união da escuridão e da noite surgirão depois o éter e o dia, que seriam a luz e o dia. Se a gente for fazer uma atualização bem simples, quando a gente pensa no Big Bang, né, o Big Bang ele é uma explosão, todo mundo sabe disso, né? E ele é a nossa narrativa atual para como o universo deu origem. Então, se a gente for pensar uma explosão é uma separação muito brusca. A matéria está tão concentrada que ela explode, expande, começa um processo de expansão e o nosso universo está em expansão até que um dia ele entre em colapso e volte a retroagir, ele volte num movimento de união novamente, a se encontrar e entrar em colapso de novo. Então, o que dá a entender que o nosso universo pode ter várias versões, várias situações anteriores àquela que nós estamos, e é curioso que seja uma separação. Então, os gregos, que parecem ter criado uma mitologia fantástica, cheia de coisas malucas e absurdas, termos, nomes que parecem não fazer sentido, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que eles tinham alguma razão. É lógico que a gente não vai guardar só isso, mas tem alguma razão. E o caos simboliza então esse conjunto de coisas que estão ali, mas não tem ordem. E a filosofia nasce daí. Nasce desse esforço de tentar dar sentido, significado para coisas que ainda não estão explicadas de uma forma a contento, de uma forma que valha para aquelas pessoas. Então, elas tentaram produzir algo melhor do que o que tinham à disposição. A mitologia era muito boa, mas tinha lacunas, tinha falhas, defeitos, algo que estava faltando mesmo. E a filosofia nasce para tentar suprir essa falta por um elemento novo que é a racionalidade. Pelo discurso racional, chegar, falar alguma coisa que faça sentido para o outro e que você possa compreender, que você possa acompanhar, que você possa avaliar e concordar ou não e discutir. E isso é muito legal, penso eu. Então, talvez você tenha chegado aqui, talvez você tenha chegado nessa jornada por uma razão X. Eu falo de sentido para a existência, sentido das coisas. E de repente, a gente está aqui falando do caos e eu gostaria de te convidar a uma reflexão pessoal. Qual é o seu caos? Qual é o caos que você gostaria de superar? Qual é o abismo que você olha com a intenção de que não olhe para você, ou não te encare? Você está ali fitando, observando, tentando entender, mas é lógico, você não quer que ele se volte contra você. Você só quer entender. Você quer dar sentido. Eu penso que isso é bastante significativo. Eu penso que esse é o jeito como se faz filosofia e como a gente poderia aproveitá-la da melhor forma possível. Lembrando que disse Epicuro, é vã um trabalho de filosofia que não cura.
Mas cura pode ter muitos sentidos. Cura não é necessariamente apenas a cura física. A cura pode ser o sentido, pode ser uma cura que se dá pelo sentido, pelo significado. Porque a gente começa um processo de cura quando tem um bom diagnóstico. A gente começa um bom processo de trabalho interno para transformar alguma realidade quando a gente entende a realidade. Não saber é tão terrível quanto ter uma experiência ruim. Não saber o que está acontecendo, não entender o que está acontecendo. Aqueles gregos que falavam que tudo veio do caos não entendiam o seu mundo e criaram uma mitologia, criaram histórias para superar o desespero de não saber, de não entender o mundo. E a filosofia nasce com a intenção de avançar nesse processo, sem negar necessariamente que aquela narrativa mitológica faça sentido. Ela é boa, mas a gente pode pensar de uma outra forma e chegar a outras conclusões e descobrir novas formas de entender a realidade. Isso é uma espécie de evolução. Sim, é uma espécie de evolução, porque se antes era possível apenas uma narrativa, aquela narrativa mitológica, agora com o processo da filosofia, agora com esse burburinho que está se construindo, é possível pensar outras formas de ver o mundo. Então, como eu disse, a gente começa do caos porque as coisas estão fora do lugar. É caos porque você não me conhece, talvez você não conheça a filosofia. A filosofia é uma cultura que a gente não teve no nosso país, a gente não tem como tradição. A filosofia é uma ferramenta importante, interessante, que pode te ajudar, juntando com outras tantas, a lidar com a vida de uma forma significativa, de uma forma profunda, interessante, produtiva. Então eu penso que ora, a gente precisa superar o caos. Como faziam os gregos, como eles entendiam na sua mitologia, que superar o caos era importante, por meio da organização, por meio dos deuses que vão nascendo. E há momentos em que a gente tem que abraçar o caos, a gente tem que ir lá, olhar para ele como quem olha para o abismo, porque é uma das formas de entender o caos. Quem olha como quem olha para o abismo, de modo que ele olhe de volta e a gente possa se reconhecer ou reconhecer alguma coisa, aprender alguma coisa. Bom, eu estou dando em pílulas essa experiência. Comecei com uma reflexão, pedi para quem acompanhou aqui fazer uma parada e refletir um detalhezinho, fazer uma relação entre uma história que eu contei, uma história antiga, clássica, milenar, uma história que tem quase 3.000 anos e que fizesse uma ponte dessa história com a sua vida, com as suas questões, com os seus dilemas, para tentar chegar a alguma ideia nova. Esse é o trabalho da filosofia. É isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer muito disso. A gente vai construir sentido, significado, discutir um monte de tema, de teoria. A gente vai conversar com pessoas, a gente vai conversar com pensadores. E eu posso te guiar nessa jornada. Eu posso te orientar. Eu posso mostrar um caminho para você. E eu estou fazendo um convite honesto, um convite de coração. Gostaria de ter companhia nessa jornada. Eu vou fazer. Eu vou caminhar. Eu vou produzir e vou entregar para muita gente conhecimento. Eu gostaria que você fizesse parte disso. Dá uma olhada na minha bio, para quem estiver lá no Instagram. Para quem estiver olhando em outra plataforma, dá uma olhada na descrição, tem um link. Lá você vai ter mais informação. E amanhã eu dou um pouquinho mais uma pitadinha dessa história aí, filosofia para dar sentido. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Fez sentido para você? Até a próxima.